paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, que nesse dia podem ter o privilégio e a alegria de meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje eu recebi uma chamada ainda de madrugada de um grande amigo, um filho na fé, um servo de Deus, um homem de Deus que eu amo tanto. Ele fez-me uma pergunta e eu senti que essa pergunta era uma palavra que Deus estava colocando no nosso coração para eu poder compartilhar com os meus amigos. E além de compartilhar com ele esta palavra, que foi Deus que o usou para isso, então é uma palavra simples. Mas antes de entrar nela, eu gostaria de avisar vocês que amanhã, domingo, entre as 12 e as 14 horário de Brasília, nós vamos estar na nossa quarta classe, nossa quarta palavra dominical, matinal, na qual eu estou utilizando para esse período de tempo para poder ensinar a respeito dos 7 cultos de Apocalipse. Muitas pessoas, milhares de pessoas estão sendo abençoadas por estas aulas, por estas palavras dominicais. E você está convidado para amanhã, nesse horário, né? Nós estaremos então ministrando o quarto culto. Vai ser muito importante e vocês vão saber o que vai acontecer com os crentes. Metade deles vai passar para o lado do anticristo e a outra metade vai pagar com a sua própria vida e deverão manter o seu testemunho sem a bênção do Espírito Santo desse período da graça. Será que eles poderiam ser salvos? Será que eles poderiam passar por esse período? E se eles passarem, será que Deus falhou? Por que eles passariam? Então amanhã nós vamos responder essas perguntas e entender o culto desse grupo, o quarto culto deste tempo em que estamos estudando sobre os 7 cultos de Apocalipse. Então participe amanhã em nome do Senhor Jesus. E a outra coisa, antes de nós entrarmos na palavra, nós estamos em plena promoção. A promoção começou ontem e ela vai durar pouquíssimos dias. Aproveite a oportunidade. As Bible Cronos já estão acabando. Você que aí pensou em ter a Bible Cronos por muitos dias, não sei dizer se é felizmente ou infelizmente, porque na verdade é um privilégio ter uma Bible Cronos, um privilégio. Também você terá todas as Bíblias à sua disposição, menos a Ômega ainda, que a Ômega ainda estamos preparando a sua nova edição ainda para este ano. Então, nós podemos ficar só publicando as que nós já publicamos e que elas terminam. Então eu tenho que terminar, fazer a Bible Family, que é a Bíblia da família, e tenho a Bíblia da eleição. Essas são as 2 Bíblias que nós vamos lançar esse ano. Então, venho pedir oração para vocês, para que Deus supra todas as nossas necessidades, porque tudo o que nós recebemos, nós reinvestimos novamente na obra do Senhor Jesus. Nós não temos ajuda de igreja, de convenção, de ninguém, a não ser de alguns irmãos como você, que tem um coração aberto para nos abençoar. E eu quero agradecer a Deus por essas poucas pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar. Agradeço também o grupo, nosso pequeno grupo, que é o Projeto 99. Quem faz parte dele, muitas vezes tem uma tristeza também pela maioria desse pessoal, porque eles ficam calados, eles ficam quietos, eles estão comendo sozinhos. Como aqueles leprosos que entraram lá no território dos assírios, quando a nação inteira estava em Samaria passando necessidade, e eles fizeram o contrário eles fazem o contrário dos leprosos, porque os leprosos chegaram e disseram assim: não podemos comer isso aqui sozinho,
Nosso povo está lá com fome. Mas eles ficam quietos, calados, ficam ali comendo sozinhos, mas eles não anunciam, eles não falam para ninguém que eles estão comendo. É um grupo que tem sido uma bênção, mas também eu tenho que dizer a verdade. A maioria é egoísta, o pessoal que está ali no grupo 99, porque eles não dizem nada, eles não falam nada, eles não dizem que é uma bênção. Na verdade, a maioria não tem interesse que outros façam parte desse grupo, né? É como um bando de ovelhinha comendo o trigo e batendo, né, na outra para que a outra não entre. Eu sinto isso, né, nesse grupo 99, eu sinto que eu sinto isso bem claramente na maioria deles. Mas tem lá uma terça parte que anuncia, que diz que é uma bênção, que fala que é uma bênção e que quer que outras pessoas também sejam abençoadas. Uma exortação aqui a esse grupo que eu creio que é uma bênção, mas o pessoal é muito egoísta, né? Eu queria que Deus transformasse o coração deles, para que eles pudessem ser mais generosos. Muito bem. Hoje eu gostaria de dizer algo importante que está baseado no livro de Josué, capítulo 3. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo este assunto importante, a palavra nova que Deus revelou no meu coração. No capítulo 3, alguém me ajude a colocar aí o texto. Josué capítulo 3, versículo 2 em diante. E aconteceu que depois de 3 dias os oficiais magistrados passaram pelo acampamento e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor Jeová, nosso Deus, vosso Deus, que os sacerdotes levitas a transportam, começareis a caminhar. A palavra caminhar, ela aparece aí, que é a palavra-chave para essa meditação. Começareis a caminhar dos vossos postos e ireis após a arca. Acompanhe comigo no texto. E ireis após a arca. Portanto, haverá um espaço entre vós e a arca, entre os ministros e a arca, ao redor de 2.000 côvados medidos, isto é, 888 metros. Aí você tem na nossa Bíblia, a versão de Nelson, já tem aí quanto é. 888 metros. Não vos aproximareis dela, a fim de saber o caminho por onde haveis de vir. Isto é, ela não é um instrumento de feitiçaria, ela não é um instrumento de bruxaria, ela não é um instrumento de ocultismo, de misticismo. Deus queria mostrar aqui, porque eu tenho a arca aqui, eu tenho um instrumento de misticismo aqui, eu tenho uma varinha de milagres, que eu vou saber as coisas, que Deus vai fazer um milagre aqui, só porque eu tenho esse instrumento. Ele falou: nunca se aproximem dela com esse objetivo. O objetivo, aí diz o texto aqui, ele fala assim: não vos aproximeis dela a fim de saber o caminho por onde haveis de ir. Fala a arca, o caminho que você vai palmilhar, o caminho que nós vamos palmilhar, o caminho que tu vais nos dirigir. E sempre houve no coração, especialmente dos pentecostais, sempre houve esse espírito de misticismo, esse espírito de panela de pressão, esse espírito terrível que há no coração de muitos. Vou consultar o profeta, mas não lê a palavra. Vou consultar o que o profeta tem. Mas o profeta diz. O que o profeta disse é mais importante do que o que a palavra diz? O que a palavra diz é que nós nunca devemos ter um instrumento de ocultismo, um instrumento de bruxaria, de feitiçaria, para poder saber o que vai acontecer conosco amanhã. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E que a fé agrada a Deus, que somente quando nós andamos na fé é que nós agradamos a Deus. Por quê? Porque Ele quer que nós andemos pela fé sem querer saber o que vai acontecer amanhã conosco.
O que vai acontecer comigo nesse propósito aqui? Eu estou aqui, eu vim aqui, estou na fila aqui dos profetas, e isso se tornou uma cultura no meio evangélico pentecostal, que o povo agora está saindo para um novo caminho, mas é um caminho péssimo, um caminho perverso, um caminho onde o anjo do Senhor está com a espada. Esse caminho perverso que vai no nosso coração, que nós temos outro objetivo, o caminho de Balaão. Esse é o caminho, um caminho de Balaão. Então, ainda vou falar sobre isso, e aqui ele mostra, e aí diz assim, olha só que coisa incrível, como diz o texto no capítulo 3, verso 3, e ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas transportam, aí ele disse, colocar o óculos que eu vejo melhor, começareis a caminhar dos vossos postos e ireis após a arca. Então, a arca, o que ela era? Ela era um instrumento onde a glória de Deus, naquele tempo, estava localizada no coração de Deus, desde o capítulo 19 e 20 de Êxodo. Deus queria colocar essa glória dentro do coração do povo, o povo que não quis, e disse, Moisés, sobe lá, fala com Deus, recebe a palavra master, e fica lá contigo, e nós faremos tudo o que o Senhor disser. Mas a vontade de Deus era colocar a palavra dele no coração de cada um. Mas eles não quiseram isso. Então Deus disse assim, faz uma caixa e vamos colocar aí as palavras que deveriam estar no coração deles. Faça uma caixa chamada arca, e eu vou colocar aí a minha glória, porque eu queria colocar a minha glória dentro do meu povo. Mas o meu povo não quis. Então, o nosso trabalho como ministro de Deus, é seguir a orientação da palavra que está na caixa, e não a caixa. É seguir a glória que está sobre a caixa, e não a caixa. Então, nós temos que ter cuidado com isso e observar o que nós estamos fazendo, aonde está a nossa atenção. Então o Senhor disse, eu vou fazer isso de uma forma tão extraordinária, para que eles saibam, para que eles vejam, para que eles observem, né? Que eles observem qual é a minha guiança e como eu guio o meu povo, como eu dirijo o meu povo. Eu estava falando há poucos momentos agora, as pessoas criticando determinada pessoa e metendo o pau em determinada pessoa, mas pondo a imagem dela. Aí eu disse, ela faz tudo menos uma coisa, gastar dinheiro com marketing, porque os crentes é que anunciam o mal. Os crentes são os que anunciam o maligno, as obras do maligno, e postam bem grande a foto do homem maligno. E eles estão fazendo propaganda e eles não sabem que estão sendo usados, utilizados, manobrados, manipulados para poder manter a imagem do maligno. Aí eles pensam que estão criticando o maligno, mas eles estão fazendo propaganda para o maligno. Porque as pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento, não querem usar a mente. É impressionante como algumas pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca se sentaram para estudar, não sabem nem escrever o nome delas, querem vir dar opinião numa coisa que elas não aprenderam, nunca estudaram. Eu sempre digo, eu nunca vou chegar lá com o engenheiro e falar para o engenheiro, você cometeu um erro aqui, aqui tem um erro de cálculo. Jamais, eu não entendo disso, como é que eu vou me meter lá? Eu vou falar para o dentista, o senhor fez errado, o senhor devia ter feito primeiro com essa agulha, depois poder usar essa aqui. Depois... Como? Eu não sei, não entendo disso. Como que você vem dar opinião numa área que você não sabe? Não sabe. Se eu colocar 100 reais dentro do livro de sofonia na sua Bíblia, você vai passar anos e vai morrer e nunca vai usar os 100 reais, porque você não sabe onde está o livro de sofonia, rapaz. Então cala essa tua boca e aprende, senta, fica com a boca caladinha e aprende a palavra de Deus com quem entende, rapaz. Então, as guianças, os guias, isto é, não estou falando de outros tipos de guias, mas aqueles que guiam o seu povo com a palavra, guiam o povo de Deus com a palavra, devem estar preparados nos seus postos,
devem entender os seus postos, devem compreender que vocês nunca podem subir um púlpito sem a palavra de Deus, sem ter consultado o oráculo de Deus nos seus postos, porque a arca, ela não é importante, mas a glória de Deus que está sobre ela, e a palavra que está nela, o maná que está dentro dela, é que são importantes. Se ela estiver vazia, então você não tem maná, você não tem palavra, você não tem a glória de Deus, você é uma caixa vazia, é um sino que retine, que retumba, porque te falta a parte mais importante. Então, o texto diz aqui no verso 4, portanto, haverá um espaço entre vós e a arca. Esse Deus, tem que haver, entre o oráculo de Deus, onde está a palavra, onde está o maná, onde está o kabod, que é a glória de Deus. Kabod é a glória de Deus, não Shekinah. Kabod é a glória de Deus. Eles inventaram essa palavra, começou lá no meio dos mormons, esta palavra. E aí essa palavra passou para o povo latino, passou para o povo americano, e eles começaram. Mas entra aí na tua página aí e põe a palavra Shekinah, e você vai ver o que é verdadeiramente Shekinah. E eu tenho falado para os meus colegas, para os meus amigos, mas eles são tercos. Eles são tercos por quê? Porque eles não creem. Mas aí tudo vai mal. Por que vai mal? Porque não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a guiança, a direção, né? E se tornam caixas vazias, você não consegue ouvi-los, 5 minutos você não consegue, porque não tem nada dentro da caixa, Então o texto diz assim, estava aí o kabod de Deus, estava aí o maná de Deus, estava aí o dabar de Deus, a palavra de Deus revelada. Aí diz assim o verso 4, portanto, haverá um espaço aí. Aí no verso 5, aí diz assim, não, ainda no verso 4 ele diz assim, não vos aproximeis dela, a fim de saber o caminho por onde a vez de isto. Ela não é um instrumento místico, ela não é uma bola de cristal. É isso que ele está dizendo aqui. Não a useis como isso, como tal coisa, porque jamais passastes por este caminho antes. Então aqui está o tema, é um caminho novo. Jamais passastes por esse caminho novo. Esse caminho novo é um tipo, uma palavra tipológica para nós compreendermos o chamado da igreja que foi levantada por Cristo, que ela não é fruto de judaísmo, ela é levantada por Cristo. Você não é um judeu, você é igreja. Não se deixe seduzir por esses pastorezinhos da 25 de março, da Bom Retiro, estão ali para seduzir você a uma indumentária que você não precisa usar, para seduzir você para costumes que você não precisa ter. A igreja do Senhor Jesus, eu digo e vou continuar dizendo e vou dizer, Deus vai tirar o seu povo dos templos onde os pastores reúnem o povo para glorificarem-se a si mesmos. Deus vai reunir o seu povo num lugar onde os pastores falsos não tenham acesso. Deus tem que avivar a sua igreja, e esse avivamento não será em templos, esse avivamento será nas suas casas. Deus avivará o seu povo dentro das suas casas. Nós estamos aí vendo os pastores preocupados porque os membros não estão voltando para os templos. E muitos estão metendo pau neles, arrebentando, acabando com eles, porque eles não vão sobreviver. Eles não vão sobreviver se o povo não voltar para os templos. Não vão. Eles vão ter que arranjar uma outra profissão, porque eles só sabem fazer isso. Eles não sabem fazer mais nada. Então Deus vai tirar a sua igreja dos templos, onde os pastores reúnem o povo para serem ídolos, para serem o centro da atenção, para serem a caixa, onde não tem maná, onde não tem palavra e onde não tem glória.
Bem-aventurados serão aqueles onde a glória de Deus está, onde há maná no seu coração, onde há palavra na sua vida. Esses Deus permitirá que ainda tenham o povo ao seu redor. Mas se eles começarem a fazer o que os pastores americanos fazem aqui, e que alguns pastores brasileiros, angolanos estão fazendo, lá da Europa estão fazendo, da Espanha estão fazendo, de Portugal estão fazendo, da Inglaterra estão fazendo, sendo o centro como se fosse o cabot de Deus, como se fosse a palavra revelada de Deus própria, em carne e pessoa, Deus retirará deles a audiência, porque a igreja não lhes pertence. A igreja não pertence a um homem, nem a uma família, nem a uma pessoa, nem a um ministério, nem a um diaconato, nem a um líder de diaconato. Não pertence. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Ela é a esposa do Cordeiro. Quando Isaac estava esperando a sua esposa, o pai disse para Eliezer: põe a mão na coxa e jura, você vai fazer o que eu vou fazer, você vai por esse caminho, vai buscar a minha nora, vai buscar a esposa para o meu filho. E quando ele chegou lá, ele a tratou como a esposa de Isaac. Ele a tratou como a esposa de Isaac. Não era ela que o sustentava, mas Abraão que o enviou. O pai que te enviou a que tragas a igreja a Isaac, para que prepares a igreja a Isaac. Ela não é tua patroa, ela não é. Mas Abraão, o que te enviou, o pai que te enviou, esse aí que é teu patrão. É dele que tu vives. É com ele que você tem que reclamar se te faltar algo. E ele deposita isso nas nossas mãos como obreiros, como ministros. Precisamos nos preparar. Então tem algo a dizer para vocês antes que eu possa discernir ponto a ponto dessa palavra. O caminho novo não é para curioso, é para quem tem destino certo. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Um amigo meu falou assim: não dá para voltar mais atrás. Não dá para voltar mais atrás, não posso voltar atrás. Quem tem destino sabe que não pode voltar atrás. Napoleão, na sua guerra, perdendo uma batalha, em uma das suas incursões, ele percebeu que deveria voltar atrás. Então ele clamou ao corneteiro e disse: chama o corneteiro! Corneteiro. E o corneteiro veio: sim, majestade. Toca um toque de retirada. Nós temos que nos retirar. O corneteiro ficou olhando para ele. Ele disse: você não está me ouvindo, rapaz? Ele ficou olhando. Você não está me ouvindo? Toque o toque de retirada. O corneteiro olhou para ele e disse: Senhor, o Senhor nunca me ensinou o toque de retirada. O Senhor só me ensinou: avançai, 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 só avançai. Eu só sei tocar esse. Então toca o avançai. E eles venceram a batalha. Muitas vezes, no nosso coração, entramos nesse caminho sem destino. Estamos no evangelho sem destino. Por quê? Porque queremos um evangelho de resultados. Resultados que venham trazer benefícios àquele unicamente que prega. Eu disse outro dia, numa igreja onde eu fui, que o pastor me mostrou o templo de mármore, as cadeiras tão tremendas, os microfones de alto nível. E quando o povo se reuniu, todo o povo, eu fiquei olhando, todos eram pobres. Aí eu disse assim: pastor, o senhor não fez um estacionamento grande? O grande? Não tem estacionamento. Só tem esse aqui da frente, porque os irmãos usam tudo de bicicletas. Eu disse: pastor, este templo mostra o seu coração. Ele ficou todo alegre, pensou que eu estava elogiando. Mas eu não estava. Eu estava mostrando que muitos, quando chegam nas convenções, eles mandam até fazer uns jornais específicos para distribuir na reunião de obreiro, para mostrar quantas congregações que eles têm. Como eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos.
Eles mandam fazer jornais especiais para distribuir nas grandes reuniões, para poder anunciar o que eles estão fazendo, como se construir templo é mais importante do que construir vidas, construir famílias. Não entra na cachola deles, não entra na cachola, não entra. Não entra. O bigode deles não deixa entrar no cérebro esse conhecimento. Não deixa. Não entra. Porque construir vidas, construir pessoas, né, é mais importante que construir templos. Não que nós não tenhamos que construir locais para nós reunir nosso povo. Mas quando nós o fazemos com mais brilho do que nós damos ao povo, a fim de transformá-lo, a que possam ter as suas empresas, que possam progredir, a que possam estudar, para que possam entrar nas escolas, para que possam entrar nas universidades, ajudá-los até com dinheiro, para que eles possam estudar. Porque isso vai retornar para eles mesmos depois, mas não tem cabeça, porque o bigode deles não deixa entrar no cérebro deles. Não deixa. O caminho novo é novo, não é para curioso. Quem não tem destino não pode estar no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de um caminho novo. Um caminho novo. Ele não é conhecido. Ele tem que ser caminhado por quem tem destino. Quem entrar nele não tem como voltar atrás. Não tem toque de retirada. O caminho novo, número 2, é para quem sabe o que é ser santificado. Isso aqui é importante, porque a maioria, até dos que estão me ouvindo agora, a maioria, Daniel, Jussivaldo, Rogério, a maioria dos que estão me ouvindo agora, meus irmãos, confundem santificação com santidade. E eu bato nessa tecla. Tem mais de 20 anos que eu tenho ensinado que santidade não é santificação, que santidade é o nosso dever, santidade é o nosso modo de viver, E santificação é um ato que foi completado, que foi consumado por Jesus Cristo, quando ele colocou o seu sangue no propiciatório celestial. Quando Jesus disse: por esta causa eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Então, quando a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, está dizendo que nós temos que seguir essa santificação, porque ela é de Cristo. A santificação foi por Cristo. A santificação é por Cristo. Foi Cristo que fez. Ela já é um fato, não é um processo. Não vai acontecer como os livros teológicos que nós temos dizem. Estão errados os livros. Porque a santificação foi um fato. Jesus pôs o seu sangue lá no propiciatório. Isso é santificação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, se você tem na sua Bíblia, você pode ver aí, porque alguns já rasgaram esse texto. Você ainda tem esse texto aí na sua Bíblia? Tem ainda? Então, olha o que diz o texto. Capítulo 10. Aqui diz: e foi nessa vontade que fomos santificados, 10:10, pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. A santificação é de Cristo, uma vez para sempre. Você não vai disputar a santificação com Jesus, não é? Ah, pastor, sempre é quando os irmãos dizem: irmão, nós temos que ter santificação. E aí eles dizem o que é santificação. É um bom costume, né? É ter um bom costume, é não fazer isso, é fazer aquilo, é fazer aquilo outro. E uma série de coisas que vem na cabeça de muita gente que não tem preparo. E mesmo os que têm preparo calam a boca e não falam nada. Santificação, ela é um ato que no Antigo Testamento, veja que eu vou repetir, no Antigo Pacto era um depósito de 50 moedas de prata para uma pessoa que tinha determinada idade até 60. Aí para outra idade tinha outro valor, para a mulher tinha um outro valor, para o ancião tinha outro valor, para o bebê tinha um outro valor. Isso está em Levíticos capítulo 27. A santificação. Então a santificação era um depósito
feito no santuário, de um valor. Isso era no antigo pacto. Mas Jesus percebeu que vocês não iriam nem para o culto, porque cada culto você teriam que, para santificar, você teria que levar os ciclos de prata. E aí vocês que são avarentos, a maioria que está me ouvindo aí, que é mão de vaca, jamais iria para culto nenhum, porque seria obrigatório que você requeresse a santificação, teria que levar os ciclos de prata. Então ele entendeu essa avareza. E então ele disse, por essa causa eu vou eliminar isso, eu vou pagar esse valor para vocês, eu vou depositar a mim mesmo. João capítulo 17, verso 19 em diante fala. E essa santificação nos dá direito a viver no mundo. Porque Jesus disse, não quero que os tires do mundo, porque era para que eles crescem em mim e fossem decapitados e morressem. Era para que eles crescem em mim e morressem. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que eles sigam para que outras vidas venham através da pregação do Evangelho, que é a nossa meta. Pregar o Evangelho, pregar a cruz de Cristo. Pregar a cruz de Cristo é a nossa meta, o Evangelho de Cristo, o caminho novo e vivo que Jesus inaugurou, está em Hebreus. Né? Caminho novo e vivo que Cristo nos inaugurou pelo seu corpo. Né? Então esse caminho, quando a igreja começou o Evangelho, a pregar o Evangelho, ela foi conhecida como uma seita do caminho. Caminho. Qual é o nome? Caminho, porque é um caminho para quem tem destino. Então Jesus disse, eu não quero que eles creiam em mim e morram, eu quero que eles vivam, tenham vida, vivam nesse mundo. E o Pai disse, então tem que resolver isso aí. O que é? Eles têm que se santificar, para que eles tenham a cobertura de tal maneira que eles vivam no mundo sem que eles sejam tocados. Então Jesus disse, então por isso eu me santifico. Está em João, a partir do capítulo 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, principalmente, a chegar ao 19. Então, para que eles possam viver no mundo sem que o inimigo toque em cada um deles, tem que ser santificados. Então, ele disse, eu santifico eles. Então, eu os santifico, Jesus disse. Então, nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Está aí, e repete de novo. Aí no capítulo, voltando para o capítulo 3, capítulo 3, versículo 5, por isso que eu disse o caminho novo é para quem sabe que é santificado, é o verso 5. Caminho para quem tem destino, já falei. 2, o caminho novo é para quem sabe que é santificado. Versículo 5. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor Jeová fará maravilhas. Maravilhas. Santificai-vos. Número 3, é um caminho de maravilhas. Número 1, o caminho não é para curioso, nem para espiritismo, nem para misticismo. O caminho é para quem tem destino e que crê que vai ser guiado, que a arca tem, que é Cristo aqui para nós, que é o Senhor Jesus que é o nosso guia, né? Que Ele é o nosso guia e que não vai nos guiar. Confiar plenamente que Ele sabe por onde que ele vai andar. Eu não tenho que ir lá. E aí, você pode me dizer que vai ser amanhã? Né? Ei, profeta, tem palavra de Deus para mim? Ó, profeta, tem uma palavra de Deus para mim? Se Deus quiser falar contigo através de um profeta, Ele vai mandar o profeta até a sua casa. Não vá atrás de profeta, não corra atrás de profeta, não corra atrás de profecia. Não faça isso. Se a igreja onde você está, as pessoas estão ali só porque elas vão ouvir uma palavra profética, ali não é uma igreja, ali é um centro de curiosos. E ele disse, quanto aos curiosos, ele falou assim, não vos aproximeis dela, a fim de saber o caminho por onde haver de ir. Por isso tem igrejas sérias, igreja onde o pastor prega a palavra. Há profecias? Há profecias. Sim, claro, tem que haver, porque sem profecia o povo se corrompe. Mas a profecia não é o centro de atração para que você se reúna ali e tenha comunhão com os irmãos e ande na luz para que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo o pecado. O centro ali é o maná, é a palavra, é o cabot, é a glória de Deus. Nesse número 3, o caminho novo não é
caminho de milagres. É caminho de maravilhas. Eu escrevi para vários colegas meus o que Deus colocou no meu coração por amor, por amizade. E disse para eles, Deus mandou falar para você que esse ano é um ano de maravilhas. É um ano de maravilhas. Escrevi para uns 5 só. 5. Entrou por aqui, saiu por aqui. Eles não deram ouvidos. Aí, eles começam a criar um montão de coisas que é só repetição mentirosa que eles mesmos não creem. Eles mesmos não creem no que eles estão pregando, meu amigo. É para encher auditório ali. É para encher linguiça ali. Né? Mas ele disse para o caminho novo que vocês vão seguir. Olha só que coisa tremenda o texto, que é o verso 5. Ele diz assim: e disse, santificai-vos. Jesus já nos santificou. Ele diz, santificai-vos, porque amanhã crê nessa santificação, crê na justiça de Cristo, crê que Jesus fez isso, que Ele te deu essa graça para que você viva no mundo. O sangue está depositado, você está santificado. Então, por isso você vai ter uma resposta a essa obra que Cristo fez. Vai viver uma vida de santidade. Essa vida de santidade é a resposta a esse espelho que você está vivendo. E ele mostra aqui no texto, ele fala, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Maravilhas. E as maravilhas começam a partir do verso 8. Aí, que eu não vou poder falar, só quero mostrar aqui por que os pastores pregam milagres. Eles viram o Valdomiro Santiago pregar sobre milagres, viram a igreja deles encherem de pessoas buscando milagres. Aí eles começaram a imitar o Valdomiro e colocaram até também a faixa azul. E outro dia eu falei pro Marcelo Gonçalves, Marcelo, tu não vai pôr essa faixa azul aí não, é? Não vai pôr essa faixa azul aí na tua igreja aí não, meu amigo. Aí ele disse, não, pastor, isso aqui é só um galpão que a gente alugou, que a gente está reformando. Eles ficam zangados comigo, eles ficam bravos comigo, eles ficam irados comigo, eles gostariam de me matar. Mas eles não podem. Eles não podem. O caminho é para quem tem destino. O caminho é para quem sabe o que é santificação. O caminho é para quem quer maravilhas de Deus. Mas pastor, por que as pessoas só pregam milagres? Eu tenho algo para dizer para vocês sobre isso. E é triste até para os meus colegas, né? Porque eu tenho amigos aqui em Houston que só pregam milagre. E não tem outra mensagem. É milagre. Ele só fala sobre isso. Se disser para ir pregar sobre a vida de Jesus, aí não sabe. Se disser, ou ele sabe e não gosta de fazer, porque isso não traz rendimento, meu amigo. Isso não traz dinheiro, rapaz. Está completamente enganado. Porque o povo oferta quando a vida dele é mudada. As pessoas ofertam, elas contribuem com amor quando a vida deles é mudada. Não é por tema. Eu vou escolher um tema aqui, vou falar só sobre família. Ninguém te aguenta ouvir mais. Vou falar só sobre dinheiro. Ninguém quer ouvir mais. Falar sobre escatologia. Ninguém quer mais ouvir você, rapaz. Por quê? Porque Deus é um Deus de diversidade. Você tem que saber falar de todos os temas com a mesma capacidade que você tem quando você fala dos seus temas específicos. E você não sabe qual é o que você é melhor quando você transmite os oráculos do que você sabe. Meus irmãos. Então, nesse momento, você pode pensar assim, mas a Bíblia diz que Jesus opera milagre, que Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Mas você sabe por que Deus faz milagres? Você sabe por que Deus faz milagres? Deus faz milagres porque nós somos desobedientes. Deus faz milagres porque os milagres são os planos B de Deus. Que Deus põe a mão na cabeça e diz,
vou ter que fazer isso aqui porque coitado do miserável, é um desobediente. Aí lá na frente ele vai se arrepender, aí vai pedir para eu mudar isso aí. E isso eu tenho que fazer, porque ele está me pedindo em nome do meu filho. Então eu vou fazer o milagre. Mas o coração de Deus não era fazer milagre. O coração de Deus era fazer maravilhas. E a Bíblia fala tão forte sobre o dom de operação de milagres. Mas ele fala no mesmo texto assim, buscai dons mais excelentes. Buscai dons excelentes. Mais excelentes. Então, dentro da classificação de poder, né, que é fé, maravilhas e dom de milagres, a fé é o caminho excelente, é o dom excelente, porque a fé é que realiza maravilhas, é a fé que realiza milagres, mas os milagres são frutos da nossa obediência. Irmãos, quero que o irmão ore por mim, os irmãos orem por mim. Eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu estou doente aqui no fígado, quero que Deus faça um milagre. Mas você, o que você come? O que foi que Deus disse para você comer? E o que é que você come? Ah, não, mas porque nós estamos na graça. Então, fique na graça com a sua enfermidade, meu amigo. Porque você realmente quer ficar doente. A gente fala, irmão, não come isso aí. Irmão, para que você vai comer isso aí? Ah, que Deus está comigo. Ah, então tá, Deus está contigo. Tchau, vai embora. Vai antes. Talvez nem sabemos se você vai mesmo para lá. Né? Então, milagres. Por que Deus faz milagres? Deus faz milagres porque nós somos obedientes e milagres são o plano B de Deus. Deus diz, vou ter que fazer um milagre com esse camarada, vou ter que operar, vou ter que fazer... Agora, eu gostaria de fazer maravilhas na vida dele. E o que é maravilhas? Né? Nesse caminho. Porque diz que nesse caminho é um caminho de maravilhas. E qual é o caminho de maravilhas? O caminho de maravilhas é o caminho da obediência, porque ele não disse, nesse caminho eu vou fazer milagres. Não, ele não falou. Ele disse, nesse caminho eu vou fazer maravilhas. Ele disse, eu farei maravilhas nesse caminho. Esse caminho eu farei maravilhas. E o que são maravilhas? Não são frutos da nossa desobediência. As maravilhas são frutos da nossa obediência. As maravilhas são frutos do nosso culto a Deus, que nós cultuamos a Deus, é o fruto do nosso culto. Tem muitas referências que eu poderia dar. Eu não queria encher você de referência, eu queria que você recebesse de uma forma prática esse entendimento. Manoa estava no campo, o anjo veio e falou com a mulher dele. A mulher dele foi lá e falou, olha, o anjo falou, disse que não tem um filho e tal, que ele vai ser nazireu. E aí ficou, em vez de levantar a mão para o céu, dar glória a Deus, ele ficou com raiva da mulher dele e do anjo. E disse assim, vai lá e fala para esse teu anjo, para ele falar comigo, porque eu sou machista, tem que falar primeiro comigo, eu que tenho um bigode aqui nessa casa. Aí ela foi lá e falou, olha, o seguinte, ela ficou com raiva e mandou dizer que é para o senhor falar com ele. Aí o anjo disse assim, tá bem. Diga para ele vir aqui. Ó, tudo que eu falei para ela é isso que eu vou fazer. Meu Deus! Geofran, Sionei Maia. Aí ele disse, Deus está referendando o que ele falou através da sua esposa. Deus está referendando o valor que ele deu à sua esposa. Deus está referendando a esposa dele. O que ela disse. É isso. O que eu disse para ela e o que ela disse para ti, é isso que eu vou fazer. Eu não vou repetir a mensagem. Manoa olhou, está bem, ok, eu aceito. Aí eu disse, fique aqui, porque nós queremos prestar um culto a ti. Aleluia. E então o que ele fez, meus irmãos, ele preparou um cabrito, preparou uma oferta pacífica. Preparar a oferta de cereais, porque sempre com a oferta animal, sempre vem a oferta de cereais. A oferta de cereal, no caso, que tem que ser dito em singular aqui. Aqui nesse aspecto, nesse momento, ele prepara a oferta, e quando ele fala que a oferta está pronta, e faz o fogo, e faz o altar, e que ele coloca
o sacrifício no altar, a Bíblia diz que o anjo entrou no meio do fogo e começou a fazer maravilhas. E começou a fazer maravilhas. E começou a fazer maravilhas. Oh, meu Senhor, começa a fazer maravilhas agora. Recebe agora a glória, Senhor, no teu altar. Nós juntamos agora, quem está aí, glorifique a Deus comigo agora. Põe um coração e dá glória a Deus na hora que você estiver dizendo isso. Começa a glorificá-lo aí e começa a dizer: glória, glória ao Senhor Jeová, ao Deus Criador, aquele que cuida de mim, aquele que está conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Fazemos um altar para ti, ó Deus, e damos glórias e honras ao teu nome, ao teu nome, ao teu nome, Jeová, ao teu nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Nós honramos o teu nome, Jesus de Nazaré, a quem foi dado este poder, esta glória, lá no céu, na terra e embaixo da terra. Glorificamos o teu nome, honramos a tua glória. Ser digno de toda honra, Senhor. Faz maravilhas agora no meio do teu povo, Senhor. Faz maravilhas, Senhor. As maravilhas são para aqueles que obedecem, Senhor. As maravilhas são para aqueles que te amam, que andam no caminho e que não querem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é um caminho estreito, mas é um caminho de maravilhas. O teu povo espera ver as tuas maravilhas, porque o teu povo te adora. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando nós cultuamos a Deus, quando nós ofertamos a Deus, o nosso culto racional, quando nós ofertamos a Deus e servimos a Deus, então nós temos direito de dizer: estou em obediência na tua presença, Senhor. Faz maravilhas. E ele diz assim: porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pastor, então Deus não quer mais fazer milagre comigo? Vai fazer sim, ele vai fazer. Claro que ele vai fazer milagre na tua vida, ele vai te curar. Ele vai te curar, mas não peca mais. Mas não peque mais, por favor, né? Aí faz um milagre, Deus, faz um milagre na cabeça desse camarada aí. Faz um milagre aí na perna, Senhor, na pele, Senhor, agora. Senhor, nos órgãos que estão enfermos, em nome de Jesus, faz milagres, Senhor. Por isso que ele diz assim: e então serão perdoados os seus pecados. Na oração da fé, serão perdoados os seus pecados. E o presbítero o ungirá, e ele será curado. É um milagre, amém, glória a Deus. Mas os pecados têm que ser confessados, os pecados têm que ser... Os milagres são frutos da conversão. Os milagres são frutos também daquilo que você desobedeceu. E agora você precisa dos milagres. E pede a Deus pelos milagres. Mas saia desse nível e vá para o nível das maravilhas. Para que as maravilhas, as águas... Logo a seguir, você pode ler o texto a partir do verso 10, 3:10. As águas fizeram montões. As águas pararam ali, as águas pararam. E o povo viu os sacerdotes pisarem. Quando eles puseram a planta dos pés no meio do rio, as águas pararam, fizeram uma barreira e o povo passou. Foi maior o milagre que Deus fez, porque o povo, ele tira o povo do Egito pelo milagre, mas ele faz maravilhas no Jordão. Meu Deus, qual é que você quer que Deus faça na sua vida, meu Deus do céu? Eu queria que você cresce que Deus, este ano, quer fazer na sua vida um ano de maravilhas. Mas você precisa aprender o caminho. O caminho. Milagre é para quem está vivendo o plano B. Maravilhas é para quem adora como Manoa. Maravilha é o natural de Deus, porque Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus de maravilhas. Aí você que está zangado, que você só prega milagre, então segue seu caminho e tchau para você. Pode ficar na tua, continua na tua. Eu estou pregando um caminho excelente. Se você vive, você come
porque você prega milagres, então você é um mercenário. Porque os homens de Deus, eles vivem de recompensa e não de salário. Em nome de Jesus, declaro essa palavra sobre a sua cabeça. Número 4, a nuvem se move à medida que a arca se move. Aí em Números capítulo 10, diz a palavra do Senhor. Eu queria que vocês que amam a palavra, os que amam a palavra, Números capítulo 10, diz o texto, e é uma passagem tremenda essa passagem, porque, ora, a arca, no capítulo 3 de Josué, ele diz, a arca, os sacerdotes só podem se mover quando a arca se mover. E o povo? Os sacerdotes, os levitas, são os ministros. Vocês só se movem quando Cristo se move. E o povo? O povo só se moverá quando a nuvem se mover. Mas saibam todos que a nuvem nunca poderá se mover se a arca não se mover primeiro. Olha só que coisa impressionante aqui o texto. Capítulo 10. Diz o texto assim. Aí verso 11 diz: e ocorreu no dia 20 do segundo mês, do segundo ano, que a nuvem se elevou por cima do tabernáculo de reunião, e os filhos de Israel partiram desde o deserto ao Sinai, segundo a marcha de suas hostes, até que a nuvem pairou no deserto de Parã. E assim principiaram as suas jornadas, de acordo com o mandato do Senhor Jeová por intermédio de Moisés. E aí ele coloca os acampamentos que vão do capítulo 10, verso 14 é o primeiro acampamento, capítulo 10, verso 18 é o segundo acampamento, o 10, 22 é o terceiro agrupamento, e o quarto agrupamento das hostes é no capítulo 10, verso 25. E no versículo 33, diz assim, é algo muito impressionante, diz o texto aqui, é muito lindo essa parte. Ele diz assim, verso 33, e viajaram desde o monte do Senhor Jeová durante a jornada de 3 dias. A arca do pacto do Senhor ia diante deles em busca de um lugar de repouso para eles. Então, esse caminho nos leva ao repouso, porque estou falando do caminho nesse caso. Verso 34, e a nuvem do Senhor Jeová pairava sobre eles de dia, e quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, ó Senhor Jeová, e sejam dispersos os teus inimigos, e aqueles que te aborrecem fujam diante de ti. E quando a arca pousava, dizia, volta-te, Senhor Jeová, para os muitos milhares do teu povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos, irmãos, uma das coisas mais lindas da história. Aí diz o texto, todo o texto do capítulo, né? Todo o capítulo, ainda no capítulo 9, diz assim, verso 9 e 16, assim, e assim sucedia continuamente, compare comigo, diz assim, a nuvem o cobria de dia, no entanto de noite tinha aparência de fogo. Isso aqui era um segredo, porque quando o sacerdote chegava lá às 5h59 e ele acendia as 7 lâmpadas, a nuvem que pairava se juntava e se tornava numa nuvem de fogo. Quando chegava às 6 da manhã, que ele apagava as 7 lâmpadas, a nuvem, que era uma coluna de fogo, se transformava só em nuvens simples sobre o acampamento. E aí o povo ficava em paz. Era isso que ele está falando. Mas tudo estava ligado à arca. Verso 17. E sempre que a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam. E ali no lugar onde paravam, os filhos de Israel acampavam. Deste modo, sob a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Sob a sua ordem também acampavam. E permaneciam acampados enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo. E quando a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo por muitos dias, os filhos de Israel montavam a guarda e desmontavam o acampamento, etc. E não marchavam. Verso 20. E quando a nuvem permanecia por pouco tempo sobre o tabernáculo, por ordem do Senhor Jeová,
acampavam e por ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem parava pela tarde até o amanhecer, mas se a nuvem se elevasse de manhã, eles também partiam. E se a nuvem ficasse um dia ou uma noite, ao se elevar, eles partiam. Fosse 2 dias, 1 mês ou todo o ano, enquanto a nuvem repousasse sobre o tabernáculo, os filhos de Israel acampavam e não se moviam. É isso que nós estamos vivendo agora, nesse momento, para terminar esta classe, mostrando para vocês agora e dizer para vocês, a nuvem está se movendo. A nuvem está se movendo, porque ela recebeu ordem da arca. A nuvem está se movendo. É hora dos filhos de Deus em toda a terra, dos que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e dos que reconhecem o Deus Criador como seu Salvador e dão a Ele glória e honra, preparem-se, porque a nuvem começou a sair de cima do tabernáculo. E a glória do Senhor está se movendo. Estamos vivendo esse tempo onde o acampamento terá que ser desmontado. Chegamos a esse tempo. Que o Senhor te abençoe. Não há tempo para continuarmos mais. Esta classe é bem grande ainda, mas esta palavra é suficiente, porque muitos não têm condições de ficar pelo menos 1 hora estudando a palavra. Deus abençoe, um grande abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não se esqueçam, estamos em plena promoção no nosso site meujesus.com.br. Aproveite essa grande oportunidade, mais uma vez, de você ter o nosso material. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo coração de vocês. Abençoa todos aqueles que de coração aberto têm abençoado o nosso ministério através das suas orações, através também do seu aporte, do seu carinho, do seu amor. Muito obrigado, em nome de Jesus.